E se o mundo fosse completamente plano? Início da simulação. O nosso mundo é esférico e irregular. Ele possui montanhas, cânions, vales, montes, cavernas e muitas outras estruturas. Mas e se o mundo fosse totalmente plano, sem nenhuma dessas irregularidades? Apenas uma superfície totalmente nivelada e uniforme. Um mundo assim poderia nos dar boas oportunidades, como facilitar construções, nos deixar ver grandes distâncias e até mesmo oferecer mais espaço útil. Porém, hoje você vai descobrir que esse cenário pode ser um tanto mais caótico. Eu sou o Caos e sejam todos muito bem-vindos à simulação. Parâmetros da simulação. Bom, pessoal, para essa simulação teremos dois possíveis cenários. O primeiro é um cenário onde a gravidade se comporta como a conhecemos, atraindo tudo em direção ao centro do planeta. Nesse cenário, algumas coisas interessantes, mas nada amigáveis iriam acontecer. A primeira dessas coisas é que tanto mares quanto a atmosfera seriam puxados para o centro do planeta, formando um grande acúmulo de água semelhante a uma cúpula, e ao redor dessa cúpula teríamos uma massa de atmosfera mais densa que gradualmente se tornaria rarefeita à medida que se afastasse em direção às bordas do planeta. A temperatura nas bordas também seriam menores, já que não existiriam correntes marítimas ou atmosféricas para que o calor fosse bem distribuído, e isso resultaria em grandes áreas de frio extremo e possivelmente áreas congeladas na borda do planeta. Também teríamos uma grande dificuldade em se afastar do centro do planeta. Como o centro da Terra estaria mais próximo da superfície, o ângulo em que a força seria exercida seria diferente do atual, que é para baixo. Nesse cenário, a gravidade estaria no sentido horizontal. Caminhar em direção às bordas significaria ir contra a gravidade, e o simples ato de andar em linha reta seria semelhante a escalar uma enorme montanha, ou até mesmo pular dela, dependendo da direção que você estiver indo. Já o segundo cenário, que é o foco desse vídeo, faremos algumas alterações em como a física funciona, para gerar um resultado um pouquinho diferente do comum que geralmente é abordado quando o assunto é mundo plano. Dito isso, a primeira alteração vai ser em como a gravidade funciona. Nesse cenário, ela não puxaria as coisas para o centro como estamos acostumados, mas sim para baixo e de maneira uniforme. Isso evitaria o grande inconveniente de viver escalando e pulando de montanhas o tempo todo. E com isso, também teríamos algumas facilidades. A primeira delas é uma visão mais longa. Seria possível ver muito mais longe, talvez até todo o planeta, caso não houvesse obstruções no meio do caminho, como casas, florestas ou outras estruturas. Apesar de que a olho nu seria difícil identificar detalhes de objetos tão distantes. Também teríamos facilidades para construir. Com terrenos completamente nivelados, construções de forma geral poderiam ser iniciadas mais rapidamente e com um custo menor. E sem relevos para dificultar ou limitar projetos, seria possível construir em quase todo lugar, aumentando muito o espaço disponível. Logística. Com mais espaço e facilidade para a construção, a logística também mudaria. A construção de ferrovias e estradas se tornaria muito mais simples e acessível, reduzindo custos e permitindo o transporte de pessoas e mercadorias de forma muito mais barata e eficiente. A parte ruim. Até então, tudo isso parece muito bom, não é mesmo? Porém, essa é só a aparência inicial desse mundo. Um mundo assim rapidamente entraria em colapso por conta de muitos problemas. Rotação. Um dos problemas que enfrentaríamos em um mundo plano é a falta de rotação do planeta. Ou pior ainda, a existência de rotação. Sem rotação, o movimento dos mares e da atmosfera seria muito menos eficiente em transmitir calor. Isso faria com que a temperatura na superfície variasse muito, com algumas regiões ficando extremamente quentes e outras extremamente frias. Já se o planeta tivesse rotação, o perigo seria ainda maior. Um mundo plano girando seria semelhante a um disco em rotação. E como consideramos uma mudança na forma como a gravidade atua nessa simulação, as únicas forças que restariam para manter o planeta unido seriam as forças coesivas internas do planeta, o atrito e as ligações entre átomos e moléculas. Porém, a força gerada pela rotação seria imensa, e a direção dessa força apontaria para fora do planeta em todas as direções ao mesmo tempo, o que acabaria forçando a estrutura do planeta a se dilatar. E caso essa dilatação superasse as forças internas do planeta, ele se partiria em vários pedaços. E com certeza isso não seria nada legal. Porém, considerando que isso não acontecesse, ainda teríamos que lidar com vários outros problemas.
Tempestades. Caso a Terra não se partisse, ainda assim teríamos outros problemas. Sem nenhum relevo natural, os ventos poderiam formar furacões muito mais facilmente. Em situações normais, a energia dos ventos tende a diminuir ao passar por montanhas, vales e outros tipos de obstáculos naturais. Porém, em um mundo completamente plano, essa energia seria carregada por distâncias muito maiores, tornando os furacões mais frequentes e possivelmente mais intensos por conta das diferentes formas que a atmosfera reagiria em um mundo plano. Dia, noite e estações. O dia e a noite na Terra estão relacionados diretamente com a rotação do planeta. E como vimos, rotação não é o ponto forte de um planeta plano. Isso poderia fazer com que os dias e as noites se tornassem mais longos, ou até mesmo eternos. As estações do ano em nosso planeta são causadas pela inclinação do eixo de rotação da Terra. Conforme o planeta gira ao redor de seu eixo e do Sol, diferentes áreas são iluminadas durante mais ou menos tempo, resultando em variações climáticas ao longo do ano. Porém, em uma Terra plana, alcançar esse efeito climático seria bem mais complicado. Apesar de existir várias formas de rotacionar o mundo assim, poucas delas seriam boas para nós. Dependendo da inclinação e do sentido de rotação, a Terra poderia passar até 6 meses em completa escuridão e outros 6 meses completamente exposta ao Sol. E isso definitivamente é um problema, pois além de não permitir estações, também criaria climas completamente hostis para a maioria dos seres vivos. Outra possibilidade seria a rotação em ciclos de dia e noite, mas, diferente de um planeta esférico, que recebe energia solar a todo momento, já que um lado sempre está iluminado, que faz com que a temperatura seja estável por conta da troca de calor da atmosfera, em um mundo plano, essa energia seria recebida e bem utilizada apenas durante o dia, já que na parte da noite ela seria quase toda desperdiçada, atingindo apenas as rochas da parte de baixo do planeta. E sem atmosfera para distribuir o calor entre a parte de cima e de baixo desse planeta, a superfície se tornaria muito mais fria e possivelmente congelante caso a noite durasse tempo demais. Campo magnético. Um outro problema seria o campo magnético da Terra. Um mundo plano não é capaz de gerar um campo magnético grande e estável o suficiente para cobrir toda uma superfície. Como resultado, bússolas e qualquer outro dispositivo que depende de estabilidade magnética não funcionariam. Porém, ficar sem bússolas seria o menor dos problemas. Sem um campo magnético, a Terra ficaria exposta à radiação solar, o que dizimaria a maior parte dos seres vivos. E os poucos que conseguissem sobreviver à radiação ainda enfrentariam a falta de atmosfera, que seria lentamente arrancada pelos ventos solares, tornando a nossa Terra simulada uma versão planificada de Mercúrio. Inundação. E para finalizar, em um mundo completamente plano, a água não teria para onde escoar ou se acumular, já que não existiriam vales ou depressões. E se esse mundo tivesse a mesma extensão da Terra e o mesmo volume de água, a água se espalharia por toda a superfície. Seria semelhante a jogar água em cima de uma mesa. Ela iria se espalhar até alcançar as bordas e cair. Mas em uma escala planetária, o resultado seria que toda a água escorreria para fora do planeta. Porém, se mais uma vez considerarmos uma anomalia nessa simulação e imaginar algo que impeça a água de cair, como uma gravidade alterada ou até mesmo uma barreira, então a água se acumularia de maneira uniforme por todo o planeta, como uma grande banheira, o que formaria um grande oceano com aproximadamente 2,7 quilômetros de profundidade em todas as regiões, fazendo com que os seres não aquáticos fossem extintos ou tivessem extrema dificuldade em sobreviver. Isso inclui a humanidade. E esse seria o fim da simulação. Conclusão. Bem, é de fato um fim digno e caótico de uma simulação. Infelizmente foi preciso ignorar muita coisa para que esse cenário fizesse algum sentido. Mas ainda assim, brincar com o impossível nos ajuda a entender o que pequenas e grandes mudanças causariam na nossa realidade. Espero que você tenha gostado desse cenário. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e nos vemos em breve na próxima simulação.